João capítulo 1, verso 45. João 1, 45, diz lá: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há nada de dolo. Pode se assentar. Dolo, o que é dolo? Procedimento fraudulento, má fé. Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há nada de dolo, procedimento fraudulento, má fé. Quero pregar nesse início de noite, uma mensagem com o tema: quem é você? Quero pregar nesse início de noite uma mensagem com o tema: quem é você? Quem é você? Amado, o cérebro humano é formado em média por 86 bilhões de ligações neuronais. Isso aqui, ó. 86 bilhões de ligações neuronais. Nossa herança genética de nossos pais é totalmente diferente. E em meio a esses 7 bilhões de habitantes, não existem duas pessoas iguais. Ainda que sejam gêmeos, visto a mesma roupa, como a mesma comida, não existe duas pessoas iguais. Nisso você vê, sabe o que, amado? A glória de Deus. Nisso você vê a glória de Deus. A palavra de Deus nos diz o seguinte: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara todo o seu dinheiro com os médicos, e nenhum pudera fazer por ela coisa alguma, ou algum avanço, ou alguma cura naquela área. E aquela mulher, aproveitando a presença física de Jesus, aproximou-se dele e tocou na orla de seus vestidos, e aquele fluxo de sangue estancou na hora. Ela tocou na orla dos seus vestidos. Daí a palavra orlando, aquele que faz orla. É verdade, já pesquisei isso aí. Por incrível que pareça, é verdade. Aquele que faz orla, orlando, é mole. Vamos fazer alguma coisa boa pelo menos, né? E Jesus pergunta: quem me tocou? Vamos ver essa mulher, amado, como uma sofredora, como uma lutadora, judiada pela vida. Vamos dar um nome para ela: esperança. Vamos dar um nome para essa mulher do fluxo de sangue. Vamos tirar esse nome dela agora e vamos colocar um outro nome: esperança. Olhe para quem está do seu lado e diga: esperança. Esperança, mulher, amados, era uma mulher que tinha um problema muito sério. Esperança tinha também um desejo profundo. Diga: eu preciso ter um desejo profundo. E naquele sofrimento todo, amado, de esperança, a vida foi passando. Como diz o texto, um belo dia ela se depara com Jesus, toca na orla do vestido de Jesus, aquele milagre acontece, e o milagre aconteceu. Será que hoje nós acreditamos em milagres, igreja?
Eu acredito que sim. Eu quero só fazer uma pergunta. Qual o maior milagre que pode acontecer ainda hoje? Seria um paralítico andar? Eu já vi. Um aidético ser curado por Jesus? Eu já vi. Exames comprovados antes e depois. Um cego enxergar? Pode ser. Um mudo falar? Tudo bem. Aparecer da sua conta corrente R$1 milhão. Eu não vi isso acontecer não, mas eu acho que pode acontecer. Você crê, amado? Diz amém, receba. Agora, trazendo para o lado espiritual da situação, amado, eu acredito que o maior milagre continua acontecendo na igreja, que é uma pessoa perdida chegar na igreja e Jesus transformá-la. Você lembra o que você era antes de você ser crente? Aquele tranqueira que você era? Aquela tranqueira que você era? Pois é, ninguém veio para a igreja, amado, perdoado e salvo por Jesus. Você veio perdido, perdido e perdido. Na verdade ou não é, igreja? Na minha opinião, o maior milagre que pode acontecer é um perdido pecador ser transformado ao chegar para a igreja. Mas na verdade a igreja não transforma ninguém. Quem transforma é o Jesus da igreja. Que essa mensagem, amado, sirva para a nossa edificação. E eu quero, junto com você, convido você a dar comigo agora uma volta pelo nosso mundo. Vou te levar bem longe. Você já ouviu falar, mas esqueceu, e a maioria aqui ainda não ouviu falar sobre Abraham Lincoln. Você fala, esse camarada, ele está sujo de cocô de arara. Abraham Lincoln nasceu em 1809. Ao longo de sua vida, ele se defrontou com muitas dificuldades. E é para mim um exemplo de perseverança. Em 1819, tinha ele 10 anos de idade, a família dele foi despejada da casa onde moravam e ele foi obrigado a começar a trabalhar para ajudar a sustentar a família com 10 anos de idade. Em 1831, Abraham Lincoln faliu, fracassou. Em 1832, Abraham Lincoln concorreu à Câmara dos Deputados do estado de Illinois, nos Estados Unidos, e perdeu. Ainda em 1832, perdeu o emprego. Mais tarde, nesse mesmo ano, decidiu estudar direito, e a inscrição dele foi rejeitada. Em 1833, pediu dinheiro emprestado para um amigo e entrou num negócio no início do ano. No final do ano, quebrou, deu tudo errado e ele ficou 17 anos pagando a dívida. Falei que ele estava sujo de cocô de arara? Em 1834, ele concorreu novamente à Câmara dos Deputados, de deputado estadual, e perdeu. Em 1835, ficou noivo, e antes dele casar, sabe o que aconteceu? A noiva morreu. Dou até uma empinada aqui, ó. Em 1836, ele teve um surto, um colapso nervoso e ficou preso à cama por 6 meses. Em 1838, concorreu à presidência da Câmara e foi derrotado. Em 1840, ele tentou uma vaga no colégio eleitoral, para quem gosta de política, e perdeu. Em 1843, ele concorreu ao Congresso americano e perdeu. Em 1846, concorreu novamente ao Congresso e dessa vez venceu. Em 1848, disputou a reeleição para o Congresso
perdeu. Em 1849, tentou um emprego num cadastro público de terras e foi recusado. Em 1854, concorreu ao Senado dos Estados Unidos e perdeu. Isso aqui é a biografia de Abraham Lincoln. Em 1856, candidatou-se à indicação para vice-presidente na Convenção Nacional do seu partido e, por incrível que pareça, teve menos de 100 votos. Perdeu. Em 1860, disputou a presidência dos Estados Unidos e, por incrível que pareça, ganhou. Foi o melhor de todos os presidentes norte-americanos, amados, e o maior de muitos e grandes líderes do mundo todo. Num discurso que ele fez, ele disse bem assim: o caminho foi irregular e acidentado. O caminho foi irregular e acidentado. Escorreguei. Tropecei nas minhas próprias pernas. Me equilibrei, prossegui. Isso foi apenas um escorregão e não uma derrota. Resumidamente, amado, é preciso sonhar. Juventude, média idade. É preciso sonhar, desejar, aceitar desafios, pôr a mão no arado. A igreja hoje é carente de homens, mulheres, jovens e adolescentes que façam a diferença. E eu pergunto a você agora: quem é você no meio da multidão? Quem é você no meio da multidão? Vamos diminuir isso aí. Quem é você no meio, na cidade de Tangará? Agora, quem é você no meio da igreja? Quem é você no meio da igreja? Na condição de homens e mulheres cristãos, amados, nós precisamos melhorar e há um caminho a seguir para que possamos melhorar. E esse caminho, amado, um deles, quero mencionar agora, é a oração. Faço minhas as palavras de um sábio. Guarde isso. Faço minha as palavras de um sábio. Hoje as igrejas procuram métodos melhores. Deus, porém, procura homens melhores. Orar é um trabalho espiritual. E eu quero aproveitar e dizer, amado, orar é um trabalho espiritual e a nossa natureza não gosta disso. A nossa natureza não gosta disso. Sabe por quê, amado? Vou explicar. Orar é um trabalho humilhante. Orar é um trabalho humilhante. Esse é um dos motivos que a nossa natureza não gosta disso. Sabe por quê? Orar, de fato, amado, humilha o intelecto, humilha o nosso ego. Por isso que a nossa natureza não gosta disso. Orar, escreva aí se você quiser escrever. Orar declara a derrota do nosso eu. Declara a derrota da nossa vanglória. Quero reforçar também em cima disso que há muitos hoje que se envolvem de uma forma ou de outra com a obra de Deus. E desses muitos que se envolvem com a obra de Deus, poucos são os que se envolvem com o Deus da obra. Aleluia. Muitos se envolvem com a obra de Deus e poucos se envolvem com o Deus da obra. É um problema.
Por isso que eu perguntei: quem é você no meio da multidão? Orar é um trabalho espiritual. Como já disse, orar humilha o nosso intelecto, humilha o nosso orgulho, quebra a nossa vanglória. É mais fácil não orar do que suportar essas coisas. Ah, não vou orar hoje não, tal. Aí você senta na televisão, um tereré, seja lá um cigarro, uma cerveja, uma Coca-Cola, um copo de água gelada. Beleza, pronto, está resolvido o problema. É mais fácil não orar do que suportar a quebra do nosso ego. Orar pouco é uma espécie de desculpa, um desencargo de consciência, uma farsa, uma ilusão. Nós também devemos orar, amado. Não é só por necessidade, não, porque se nós oramos, se nós estamos em comunhão com Deus, só por uma questão de necessidade, amado, eu estou usando Deus como se Deus fosse descartável. Quero dizer para você, e fala para quem está do seu lado aí, Deus não é descartável. Oração na vida do crente, amado, deve ser um estilo de vida. E o tempo que gastamos na oração revela o quanto valorizamos ou não a oração. Repita comigo: o tempo que gastamos em oração revela o quanto valorizamos a oração. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 20, apresenta Jesus falando. Aqui ele fala para o pastor da igreja, mas serve também para todos nós, porque é uma questão aqui espiritual e também moral, então serve para todos nós. Jesus fala bem assim: tenho porém contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Você sabia, amado, que na igreja no geral, tem homens e mulheres especialistas em levarem outros para a cama? Você sabia disso? Aleluia. Disse o apóstolo Paulo: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Um vaso de ouro, amado, é claro, para honra. Prata, para honra. Embelezar a sala, né? Como se diz, adornar uma sala, deixá-la mais bonita. E os vasos, o vaso de barro, ou para desonra. Sabe o que era vaso de desonra naquela época, amado? Um vaso pequeno, de barro, colocado no canto da casa, lá num cantinho da casa. E ali as pessoas depositavam os seus dejetos, suas urinas e seus cocôs. Não tinha vaso sanitário que nem tem hoje. O vaso sanitário é coisa de alguns séculos para cá e pronto. Um século e meio mais ou menos só. Então os vasos de honra eram colocados para embelezar as casas. E os vasos de desonra era para serem colocados ali os dejetos daquela família. Cocô e xixi. Paulo escreve a Timóteo: numa casa há vasos para honra e vasos para desonra. Eu pergunto à igreja: que tipo de vaso você é na igreja? É para honra ou é para desonra? E Paulo continua falando a Timóteo: de sorte que,
Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Agora Paulo nos dá mais uma recomendação aqui. Fuja, porém, das paixões da mocidade. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Vou dar um segredinho para o seu crescimento espiritual, amado. Presta atenção. Igreja é gente, amém, amado? Igreja é gente. Ande com quem você já percebeu que pode ajudar você a crescer. Tem crente na igreja que é malinha. Ao invés dele te ajudar, ele te afunda. Fuja dessa pessoa. Quem é você no meio da multidão? Disse Jesus para uma mulher. Disse Jesus para uma mulher: tiveste 5 maridos, e o que agora tens, não é teu marido. Ela responde: isto disseste com verdade. A mulher continua: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram ali, ó, Deus naquele monte ali, no Monte Gerizim, no Monte Ebal. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse Jesus: mulher, creia, a hora vem, a situação vai pegar, o bicho vai pegar mesmo, e que não é nem nesse monte, nem em Jerusalém que vocês vão adorar o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Jesus falou para aquela mulher samaritana. Samaritana era um povo, amado, dentro de Israel, fruto de 5 povos que se misturaram, 700 anos antes de Cristo, que o rei Sargão II empurrou para dentro do território de Israel. Esse era o povo chamado de samaritano. Então eles eram um povo misturado, adoravam vários deuses de outras nações, e Jesus fala para ela: vocês adoram o que vocês não conhecem. Deuses de prata, de ouro, de barro, de pedra, de gesso. Você tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvido, mas não ouvem. Vocês adoram o que não conhecem. Você ainda dobra o seu joelho diante de alguma imagem de escultura, prezado ouvinte. Pare tudo e faça uma reflexão. Aquela imagem de escultura transforma você? Muda a sua vida? Fala com você? Te abençoa? Eu te garanto que não. Mas você é livre para pensar. A Bíblia manda que você pare de fazer isso. E continua Jesus falando: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Falando de adoração, eu quero fazer umas 10 considerações. Vamos ver se você é um verdadeiro adorador, se você se encaixa nisso aqui. Um verdadeiro adorador tem uma vida de oração. Como está a sua vida de oração? 10 considerações. Um verdadeiro adorador tem um testemunho que alegra e exalta o Senhor. Mas segurando aí. Um verdadeiro adorador, ele é tão apaixonado por Jesus, ele leu tanto a Bíblia que ele é um conhecedor profundo da Bíblia. Você é um verdadeiro adorador? Mais uma, 4ª consideração. O verdadeiro adorador sempre busca a excelência na adoração. Ele não somente canta, ele tenta cantar com excelência. Quinta, verdadeiros adoradores, presta atenção, igreja, conhecem Jesus. Não o Jesus histórico, mas o Jesus presente e atuante na sua vida. Verdadeiros adoradores, presta atenção, igreja, verdadeiros adoradores abandonam o pecado. Verdadeiros adoradores adoram a Deus em qualquer lugar. Verdadeiros adoradores não se calam diante das dificuldades. Verdadeiros adoradores
ainda que no trabalho, no colégio ou em casa, levem pedradas, ele não para de adorar. Eu pergunto, sua adoração é verdadeira ou falsa? Outra, sua adoração é rasa ou profunda? Outra, sua adoração está baseada nos princípios da palavra de Deus que revelam uma estrutura forte ou não? Quem é você? Quem somos? Certa vez, numa família, tinha uma mulher na cozinha, fritando um ovo. O marido chega e começa, cuidado, vai grudar, põe mais óleo, vira, joga, mexe, vai, anda, põe sal. A mulher, ei, para, quer me ensinar a fritar um ovo, cara? Ô, querido, quer me ensinar a fritar um ovo? O querido fala bem assim, é só para você ver, o que eu sinto quando eu estou dirigindo, você começa a buzinar no meu ouvido. Vira para a direita, dá sinal, pisca, acelera, Quem somos, amado? Em relação ao nosso cônjuge. Deixa eu rir um pouco agora. Dentro desse tema, quem somos, eu quero falar um pouquinho sobre maturidade emocional. Para sabermos melhor quem somos. Maturidade emocional. Você pode questionar, mas existe isso? Existe. Maturidade emocional significa ter consciência da razão, significa ter consciência da reação que cada emoção traz para a nossa vida e a partir daí escolhermos um comportamento que seja menos destrutivo e mais saudável. Vou repetir. Maturidade emocional significa ter consciência da reação que cada emoção traz para a nossa vida e a partir daí escolher relacionamentos, ou melhor, escolher comportamentos que sejam menos destrutivos e mais saudáveis. Vamos lá. Primeira consideração sobre maturidade emocional. Cada idade tem a sua maturidade emocional. Ou seja, não é normal que uma pessoa adulta tenha um comportamento emocional de um adolescente. Não é normal que um homem de 18 anos tenha comportamento emocional de um menino de 12. Maturidade emocional. Vamos lá. Guarde isso. Precisamos ser flexíveis para possíveis mudanças. Outra consideração, considere, ninguém vive só de vitórias. Outra, precisamos saber friamente conviver com situações difíceis. Precisamos saber conviver com as perdas, enxugar as lágrimas, engolir o pranto e olhar para Jesus. Precisamos acreditar que a vida e o próprio Deus nos proporcionará uma outra oportunidade. Saber ativar a autoestima. Há irmãos que a autoestima dele está lá embaixo. Saber ativar a autoestima. Imaturidade emocional revela quem somos, revela o que somos, revela que às vezes nos tornamos refém das nossas emoções. Vamos lá. Uma pessoa que não tem uma boa maturidade emocional, ela vive inconsciente, é dominada pelas emoções e reações e vive à mercê dos acontecimentos. Quero fazer algumas considerações.
Você já viu dizer aquele ditado popular? Fulana faz uma tempestade num copo d'água. Fulano faz uma tempestade num copo d'água. Pequenos acontecimentos se tornam grandes tragédias. Segunda, falando de vida conjugal, as partes, ambos, não são capazes de dialogar e se colocar um no lugar do outro. Imaturidade emocional, dificuldade de perdoar, fica removendo problemas que já foram supostamente perdoados, resolvidos, de 10 anos, de 15 anos passados. A pessoa não é histérico ou histérica, ela é histórica. Vida conjugal, insegurança e falta de confiança no outro. Imaturidade, ambos ou um dos dois são extremamente controladores e ciumentos. Imaturidade, o casal é dependente e nenhuma das partes tem momento a sós. Amado, você não pode viver na dependência do seu cônjuge. Durma com essa. Você que vai no banheiro e espera a querida levar a toalha para você. Para, amado, acorda. Já que você não levou a toalha, eu também não vou jantar. Incapacidade de lidar com as limitações do cônjuge, amado. Seu cônjuge foi criado e formado totalmente diferente de você. Você tem umas limitações e ele tem outras. Um sempre espera e cobra que o outro mude. Não espere, mude você. Términos e brigas constantes nos relacionamentos. Oito dicas para você alcançar a maturidade emocional no relacionamento. Aconteceu, mantenha calma e respire e conte até 10. É verdade. Respire fundo e conte até 10 para que uma emoção negativa não domine a sua vida. Segunda, conheça bem o seu cônjuge. O que vocês são hoje é resultado de um passado. Compreenda a relação. Indique quais necessidades existem por trás de um relacionamento. Quarta dica: aceite as diferenças. Todos nós aprendemos as coisas e crescemos de formas diferentes. Seja realista. Aprenda a enxergar cada dificuldade ou crise como uma chance para melhorar o aprendizado e a maturidade dentro do relacionamento. Sexta, entenda sua responsabilidade. Antes de falar que o seu cônjuge errou, encontre também a sua responsabilidade e veja onde você também precisa melhorar. Tenha momentos a sós, ou seja, faça coisas que você goste, encontre amigos, não seja dependente do seu cônjuge. Quanto melhor você se relacionar consigo mesmo, melhor você será para o seu cônjuge. Oitava, reconheça. Fala para quem está do seu lado. Reconheça.
Saiba e reconheça o papel e a importância de cada um no relacionamento conjugal, no relacionamento de namoro e noivado, bem como as qualidades e defeitos. E lembre-se de uma coisa: você nunca encontrará uma outra pessoa perfeita. Você nunca encontrará uma outra pessoa que seja perfeita. Você que tem muita fé, ore para nascer cabelo em mim. Certa vez, amado, cadê o Josimar? Não veio hoje. Certa vez, num belo dia, o ferro disse o seguinte: eu sou forte. Ouvindo isso, o fogo disse: eu sou mais forte do que você, quer ver? Então os dois travaram uma briga até que o ferro se derretesse. O fogo, por sua vez, disse: eu sou forte. Ouvindo isso, a água disse: eu sou mais forte do que você, quer ver? Então os dois brigaram até que o fogo se apagasse. E a água, por sua vez, disse: eu sou forte. Ouvindo isso, a nuvem disse: eu sou mais forte do que você. Quer ver? Então as duas duelaram, brigaram, até que a nuvem fez a água evaporar. A nuvem, por sua vez, disse: eu sou forte. Ouvindo isso, o vento disse: eu sou mais forte do que você. Quer ver? Os dois duelaram até que o vento soprasse a nuvem e ela se desfizesse. O vento, por sua vez, disse: eu sou forte. Ouvindo isso, os montes disseram: nós somos mais fortes do que você. Nós somos mais fortes do que você, quer ver? Então, os dois duelaram até que o vento ficasse preso dentre os círculos de montes. E os montes, por sua vez, disseram: nós somos fortes. Ouvindo isso, o homem disse: eu sou mais forte do que vocês. Querem ver? Então o homem, dotado de grande inteligência, perfurou os montes, impedindo que eles prendessem o vento, acabando com o poder dos montes. O homem disse, acabando com o poder dos montes, o homem disse: eu sou a criatura mais forte que existe. Até que a morte chegou e falou para o homem: eu sou mais forte do que você. Jesus, eu sou a criatura mais forte que existe, até que veio a morte, e o homem que se achava inteligente e forte o suficiente, com apenas um golpe foi derrubado por ela. A morte ainda comemorava, quando, sem que ela esperasse alguma coisa, um homem chamado Jesus veio e ressuscitou e venceu a morte. Aleluia! 3 dias de falecido, Jesus ressuscita, vence a morte, recebe todo o poder no céu e na terra, e ainda por cima, dá a vida eterna para todo aquele que nele crê. Vamos continuar o nosso passeio. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Deus falou para Moisés: veja, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Hoje te proponho a vida, o bem, a morte e o mal. Porquanto hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, estatutos, juízo, para que vivas e multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje eu vos declaro que certamente perecereis. Diga para quem está do seu lado: não se desvie da verdade.
tema da mensagem é: quem somos? A qual família você pertence? Família Ferreira Rosa, França da Silva e por aí vai. A qual família você pertence? Chegaram a Jesus e seus irmãos ali e disseram a ele: olha, então chegaram seus irmãos e sua mãe, estando fora, mandaram chamá-lo. E a multidão assentada em volta dele disseram: olha, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amados, nós precisamos estar dentro dos princípios da palavra ensinados por Jesus e pelo apóstolo Paulo. Quando você se enquadra dentro dos princípios da palavra, você passa a pertencer à família de Deus. A qual família você pertence? Jesus disse bem assim: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, o Senhor que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Oremos ao Senhor. Pai, te louvamos pela tua presença, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, já fez, está fazendo e ainda fará. Te louvamos por tudo que aconteceu nesse encontro, por aqueles que ouvem a sua palavra com atenção, e que o teu Espírito tenha plena liberdade em nossas vidas, para que possamos pensar melhor quem realmente somos. Eu quero saber se alguém nessa noite que deseja receber Jesus como Senhor da sua vida, ou alguém que está desviado e quer voltar para Jesus. Há alguém nessa noite? Levante o teu braço como um sinal. Um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente que queira fazer um concerto com Deus. Há alguém nesta noite? Levante o seu braço como um sinal. Vamos lá. Próximo encontro com Deus, amado, dia 8, 9 e 10 de dezembro, último do ano. Quero aproveitar aqui, acho que o Adriano esqueceu. Quero um livro do Luciano Subirá, O Agir Invisível de Deus. Aquele livro famoso do Rick Warren. Uma vida com propósito. Isso aqui, amado, ajuda você a organizar ou reorganizar a sua vida. Uma vida com propósito. Rick Warren. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Joyce Meyer, autor daquele livro, Eu e Minha Boca Grande. A Bíblia para colorir, para criança. Bíblia Sagrada, letra gigante. E uma Bíblia com citações específicas para mulher. Domingo que vem a aula pela manhã continua. Você que ainda não é batizado, tem aulas para batismo. Você que está na maturidade, não desista, porque depois você vai ter que fazer tudo de novo. Você que está na liderança, desistiu, vai ter que fazer de novo. Fiquemos de pé e oremos ao Senhor. Nós pedimos aqui na igreja brinquedos, mas não é brinquedo quebrado não, viu? Brinquedo inteiro, bonito, de preferência novo. Vamos comemorar o Dia das Crianças lá no Jardim Itália. E em breve teremos mais um face a face também com crianças aqui. A sede estará realizando. Então você que pode doar um brinquedo, um carrinho, seja uma boneca, seja o que for, para crianças, você nos procure até o próximo domingo. Amém, amados?
traga para a igreja como uma oferta para uma criança. Feche os teus olhos, oremos ao Senhor. Pai, te louvamos, porque o Senhor é o Deus da verdade, o Deus que ama, o Deus que age em nossas vidas, e rogamos e oramos a Ti, ó Deus, para que o Senhor continue construindo dentro de nós um edifício sólido. Despeça agora, Deus, o Teu povo aqui para os lares, e declaramos pela fé mais uma semana de vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Glória a Deus por isso.